Logo após que eu iniciei o trabalho aqui em Pedrinhas, a gente viu a necessidade de a gente levar saúde para o homem também. E é de conhecimento, né, de todos que em novembro existe essa campanha de saúde do homem. E dentro da saúde do homem, o câncer de próstata ele se destaca por ser o câncer que mais mata homens. E nós acabamos focando nessa campanha. Quando a gente começou lá atrás, e a gente não conseguiu um grande número de homens na primeira reunião. Então a gente teve uma primeira reunião, a gente teve em número aí, se eu não me engano, uma questão de umas 80 pessoas. Essas pessoas vieram, foram todos atendidos, fizeram um exame de PSA, e a gente realizou toque aqui também no município. E a gente, com o tempo, a gente foi conseguindo atingir mais número de pessoas. O porquê isso? Que conseguiu esse boca a boca? Por causa do diagnóstico precoce que foi realizado nesses grupos. Então, no início, começou a fazer esse diagnóstico. Nesse grupo de 80, teve diagnóstico de câncer precoce. E depois, nos outros anos, foram aumentando porque os homens começaram a perceber que um amigo, um parente, começaram a ter câncer de próstata diagnosticado e fazendo tratamento. E isso, no tempo, foi aumentando. Hoje em dia, a gente atende, em média, aí 400 homens por ano. A gente já teve um aumento de 5 vezes a quantidade de homens. E como eu citei aqui, a importância, Marcelo, de a gente fazer esse diagnóstico precoce é o convite que a gente tem, né, para os homens. Novembro vai chegar daqui a 2 meses, né? E nós convidamos os homens a fazer essa triagem, né, na campanha. Porque se há possibilidade de a gente fazer um diagnóstico precoce, o tratamento com cura, ele chega a 90%. Então não existe, né, nós não abordarmos esse assunto, né? Então todo município deve abordar. Então a importância é salvar vidas. E esses pacientes que acabam retardando um pouco, a gente acaba pegando ele mais na frente, uma doença mais avançada, além de reduzir a cura, esse paciente fica com muita complicação. Então essa complicação no paciente não é algo interessante para ele, e ele vai sofrendo, né, tendo esses sintomas, e isso não é interessante. Então a gente acaba focando aqui no diagnóstico precoce. Essa que é a intenção da campanha. A idade, hoje pelo Ministério, né, da Saúde, né, eles orientam a gente a acompanhar esses pacientes acima de 50 anos de idade, desde que o paciente ele não tenha alguma doença familiar de câncer de próstata. Se tiver, 10 anos antes, tá? Ou com 45 anos. Então, se esse paciente tem uma doença na família, o pai teve essa doença com 50 anos, ele vai começar com 40 anos. Ou se o pai teve com mais de 55 anos, ele vai começar com 45. Então, para esse paciente é 45 anos de idade. Certo. Aqui em Pedrinhas, a gente faz esse acompanhamento em pacientes a partir de 45 anos. Certo. Tá? Em todos a gente vai fazendo esse acompanhamento já. É uma forma também, Marcelo, do paciente, a gente vê com o tempo que o paciente ele vem a primeira vez um pouco mais tenso e após ele vem mais tranquilo. Então a gente iniciando esse acompanhamento, o paciente ele já entra numa rotina dele de saúde. Quando a gente avalia esse paciente e a gente acaba vendo que ele está um paciente sem gravidade no momento, então não tem doença maligna naquele momento, né? Mas a campanha a gente tende a avaliar o câncer de próstata, mas outras doenças na próstata também.
Então, quando a gente acompanha um paciente que ele está tudo bem, a gente, no outro ano, faz uma nova avaliação. Então, a avaliação é anual. Se esse paciente ele apresenta suspeito, um toque suspeito, um exame suspeito, a gente acaba ou acompanhando ele com menos tempo, aí, tá? Ou a gente já referencia ele para o acompanhamento, né, nos exames com o especialista, do urologista, para fazer esse acompanhamento, né, com o paciente de maior risco de desenvolver alguma doença.